Bom, vamos falar um pouquinho dos agentes antifúngicos, né? Então, existe cerca de 200 mil espécies de fungos estudadas e conhecidas, né? Os residentes desse reino são bastante diversos e incluem levedura, os mofos, os cogumelos, as pragas de plantas e de animais de outros, tá? Então, os fungos, eles são células eucariontes, né? Então, esses fungos, eles são formados também de ribossomos, de citoplasma, de membrana plasmática, mitocôndria, lisossomos, nucleolo, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá? Então, você vê que os fungos são um pouquinho mais estruturados do que as bactérias, né? Então, a sua erradicação requer diferentes estratégias. São utilizados tratamento de infecção bacteriana. Então, às vezes, o antifúngico, ele é associado a um antimicrobiano, tá? Para que ele tenha um tratamento assim muito eficaz. Os agentes apresentam efeitos sobre a síntese da parede da membrana celular do fungo, tá? E ele pode ser dividido conforme a sua atuação sistêmica ou tópica. Então, o fungo, ele não vai atingir somente quando a gente fala sistêmica, é que a gente está falando dentro do organismo. Então, atingiu lá ou o nosso sistema nervoso central, ou o nosso rim, nossa urina, né? Deu ali uma infecção de urina, ou deu um problema no pulmão, tá? Então, quando a gente fala de sistêmico, nós estamos falando dentro do organismo. Quando a gente fala tópica, né, nós estamos falando de externo, né, que são aquelas micose, aquelas coceiras na pele, tá? Então, a diferença entre sistêmico e tópico tá nesse sentido de ser interno ou externo, tá? Então, os antifúngicos foram criados cada um para sua especificidade. Então, os antifúngicos sistêmicos, né, são indicados para infecções fúngicas e fortemente invasivas, né, que é os imidazóis e os triazóis, onde a gente precisa de um antifúngico, onde a gente precisa ser tomado como comprimido. Eles também precisam seguir a regra de um ciclo, né, e o ruim desses antifúngicos é que eles causam muito problemas hepáticos, né? Então, esses antifúngicos, quem utiliza demais esses medicamentos em grandes doses e por um tempo muito prolongado, esses pacientes podem vir a ter cirrose hepática, tá? Então, são os nossos cetoconazol, né? Intraconazol, fluconazol, as terbinafinas, a micafungina, tá? A micafungina, ela é um medicamento, assim, muito caro, né? Mas, assim, onde tem um efeito muito satisfatório quando é alguma infecção, principalmente intra-hospitalar, causada por um fungo, né? Principalmente esses pacientes que usam traqueostomia, né, aquelas ventilação que fica aqui perto do pescoço, né, causado por fungo, onde tende a crescer colônia naquela localização, tá? As anfotericinas B, né, e as flucitocinas, tá? Alguns exemplos de infecções fúngicas profundas são a aspergilose, né, que é o tratamento com voriconazol e anfotericina B, as candidíase, né, que é um tratamento com anfotericina B, fluconazol e caspofungina, tá? Que são aquelas coceiras onde as pessoas que têm um pouquinho começa a ter problema imunológico,
o sistema imunológico cai, fica debilitado, a pessoa tem a tendência de ter, isso acontece muito com mulheres, né, onde ela tá estressada, o sistema imunológico tá muito debilitado, então elas às vezes têm aquilo que a gente chamamos de candidíase. Então, só a pomada externa não resolve, ela precisa tomar um comprimido, tá? E a blastomicose, que é o tratamento com anfotericina e intraconazol. Então, você pode observar que essas patologias, né, essas infecções fúngicas muito sistêmicas e profundas, elas são associadas com 2 tipos de antifúngicos, tá? Para cada um atuar de uma forma diferente na bactéria, né? Fazendo com que a bactéria seja destruída, ou o fungo seja destruído, tá? Os antifúngicos, eles também são utilizados tanto para alguns tipos de bactéria, como principalmente para infecções fúngicas, para os fungos, tá? E aí, esse blastomicoses, eles tendem a ir para o nosso sistema nervoso central e atrapalhar ali nossa relação, né, ali da parte cerebral, tá? Então, aí agora a gente vai falar das infecções fúngicas superficiais, que são os tratamentos tópicos, né, que são as micoses de pele, as dermatites e as candidíases. Como eu falei, a candidíase, quando ela tá muito forte, só o creme não resolve, né, precisa ser o comprimido, né, antifúngico, e a pomada para passar na região ali vaginal, onde a mulher tá tendo muita coceira, tá? Então, as formulações assim que mais sai, que tem grande resultado, são os cremes e as soluções, tá? Também da mesma classe dos sistêmicos, né? Que é o cotrimazol, miconazol, tioconazol, terbinafina, nistatinas, né? Elas são uns antifúngicos assim muito bem aceito, muito bem que dá um bom resultado farmacológico para tratamentos tópicos, tá? Então, os tratamentos, eles são combinados com 2 ou mais antifúngicos. Ele requer cuidado pela possibilidade de antagonismo entre as drogas, né? Ou seja, eles apresentam interação com o sistema enzimático hepático, né? Então, como eu falei, são os medicamentos que causam muito problemas hepáticos e pessoas que utilizam com muita frequência esses antifúngicos têm a tendência a ter problema de hepatite, tá? Porque eles são metabolizados lá no fígado e eles têm uma interação muito grosseira, muito forte entre uma e outra. Então, geralmente são associados, e quando associados assim, eles têm a tendência de ficar mais forte, exigindo que o fígado trabalhe mais, ou competindo ali, né? A sua metabolização no fígado. Vamos falar sobre os agentes antivirais. Então, os fungos antifúngicos são usados para fungos e também pode ser utilizada para alguns tipos de bactérias associada a antimicrobianos. Já os agentes antivirais, então, são utilizados para os tipos de vírus, né, que a gente tem, que ocorre aí, né, são micro-organismos simples, que consistem de DNA e RNA, são fortemente característicos por isso, né, e são filamentos únicos ou duplos circulados por capsiosídeos. Então, os vírus, eles são um pouquinho mais difíceis de serem eliminados aí, porque ele tem um DNA muito bem protegido, né? Um DNA e um RNA muito bem protegido. É o que a gente pode estar vendo com o coronavírus, né? Então, esses agentes, eles são eficazes, ele inibe eventos específicos,
né? Então, esses antivirais, eles impedem que o vírus se replique, né? Que se crie muito mais vírus, né? E eles inibem geralmente a síntese de ácido nucleico, então eles inibem a síntese do DNA, né? E da proteína que é redigidas pelo vírus e pela célula hospedeira, tá? Então, na verdade, ele faz com que o ácido nucleico ou o DNA dele não seja replicado, tá bom? E principalmente que ele não consiga se dirigir de um local que é da onde ele tá, né, e ir para uma célula hospedeira. Então, assim, o medicamento faça com que, mesmo que ele passe, né, ele enfraqueça e ele não consiga se replicar, tá? A escolha desses antiviral depende do micro-organismo que está causando a infecção, né? Ou, né, associado para uma maior eficácia, tá? Então, os principais agentes antivirais são utilizados, assim, principalmente para patologias como herpes, como a influenza. Quando a gente fala de influenza, nós estamos falando da H1N1, que é a da gripe, né? Então, foi estudados esses vírus, né? Viu que esses medicamentos eram muito eficazes, né? Para destruir ali a replicação dele e matar, né? E então se fez esses antivirais específico para cada patologia. Então, a ciclovir, o penciclovir, eles são utilizados para herpes. Os ocitamivir, né, que é o Tamiflu, o zanamivir, né, é para gripe, específico da influenza, né? Os para hepatite, né, que são as nossas hepatites aí causadas por vírus, né, que é o adenofovir, lamivudina, interferons, né? Então são antivirais criados, que estudou-se esses vírus e fez-se esses antivirais específicos para esse tipo de patologia, tá? Aí a gente tem os antirretrovirais, né, que é inibidores do núcleo, né, do vírus, né? Então, são os lamivudinas, os abacavir, né? Então, esses daí são específicos para o DNA e o RNA do vírus, tá? E fazem com que esses vírus não se repliquem e possam morrer, possam acabar com as duas camadas de capsiocídios que eles têm, né? Por isso que eles são muito difíceis de se eliminar, tá bom? Uma vez que a gente tem alguns tipos de vírus, como o HIV, não sai mais de dentro do organismo, né? A gente adormece ele, ou zera, como a gente diz, zera a carga viral, e eles não se replicam, mas eles estão ali presentes, né? Eles simplesmente, como a gente fala de grosso modo, eles ficam adormecidos. Então, por que que esses antivirais, eles são iguais aos antibacterianos, né? Por que que eles são administrados sem interrupção, eles precisam ser utilizados pro resto da vida do paciente, né? E por causa disso mesmo, uma vez que você para de tomar o medicamento, né, o vírus vai acordar, que a gente fala, né? E aí, por mais que você volte a tomar, é mais difícil de você fazer com que ele adormeça novamente, tá? Então, é por isso que a gente precisa tomar esses medicamentos que nem para infecção do vírus HIV pro resto da vida, tá? Então, são fármacos que têm um efeito
adverso muito grande, né? Tem uma possibilidade de desenvolvimento de mecanismo de resistência. Então, uma vez que eu não fiz o ciclo, parei o medicamento pela metade, porque eu cansei de tomar ele, porque ele me dá muita dor de estômago, porque ele me dá muita náuseas e vômito, o medicamento é grande, é difícil de engolir, né? Eu parei por um tempo, o meu DNA, o meu organismo já registrou que aquele medicamento faz parte do meu organismo, da minha vida, né? E eu vou tomar o medicamento de novo e às vezes só aquele não resolve. Eu preciso acrescentar mais alguns antibióticos, mais alguns antifúngicos, né? Para que o medicamento tenha uma potência mais alta e faça efeito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os antivirais e os antimicrobianos para não criar esse processo de resistência. E avaliar a eficácia da terapia medicamentosa, tá? Então, às vezes, eles são associados e eles são utilizados para sempre, para que a gente tenha uma eficácia e uma vida mais duradoura, com menos problemas causados pelos vírus, pelas bactérias e pelos fungos, ok? Só isso.